Eu me converti não foi aqui no Brasil, eu me converti quando me mudei para Portugal. E eu na década de 80 eu me mudei para lá em 1986. Em 87 eu me converti. Então imagina, foi uma mudança radical na minha vida e que Jesus fez assim, uma obra extraordinária com um rapaz que não acreditava mais, já estava com dúvidas se Deus existia e estava passando por muitas lutas, a gente estava passando por muita dificuldade em Portugal. Numa época que não tinha brasileiros lá, né. Eu fui um dos primeiros a chegar em Portugal, porque os brasileiros não iam daqui para Portugal. Agora tá cheio de brasileiro, né. Metade do país é brasileiro. Mas foi lá que Deus me chamou para a obra também, né. Então eu aceitei Jesus, não tinha dinheiro para ir para um acampamento, eu recebi uma oferta, eu fui para um acampamento por uma oferta, e quando eu me converti, eu voltei para a igreja local e no dia a dia, teve uma dupla de missionários, né, missionárias, que viu que quando eu tinha me convertido, eu já estava dando suporte para as pessoas que estavam se convertendo. Logo em seguida, Deus estava me usando, porque Deus me tocou tão profundamente, e ali elas pagaram para que eu participasse de um trabalho de missão. Eu era um novo convertido, mas elas queriam que eu participasse. Deus tinha um propósito, porque eu não convidaria. Eu mesmo não convidaria. Mas ali, no norte de Portugal, num fim de semana, num domingo, nós estávamos com aquele grupo de evangelismo e missões, né, de jovens em missões, e ali o Senhor me chamou. Ele tocou meu coração e diz: "Abre a mão de tudo que você quer, que eu quero te fazer outra pessoa, quero transformar você num obreiro da minha seara". E eu aceitei. E Jesus fez uma grande obra na minha vida, a partir de então. Então voltei, conheci minha esposa no seminário, né, a gente se casou, ela também uma pastora de mão cheia, né. A gente está numa igreja que não ordena pastoras, mas todo mundo reconhece ela como pastora, né. Mas Deus fez esse trabalho, a gente agradece. E isso é o reino de Deus, que minha esposa falou. E hoje eu quero falar sobre o reino de Deus. A gente se aprofundar mais nessa questão de ser reino de Deus. Porque eu acredito que Deus tem um trabalho para todos nós, não somente isoladamente, mas como um conjunto. Nós somos um grande corpo de Cristo, que está espalhado pelo mundo inteiro. Não é só aqui em Curitiba, não é só aqui na região do Pinheirinho, aqui é Capão Raso, né? Capão Raso, não é só, no Paraná, não é só no Brasil, nós estamos em todos os lugares, nós somos uma família universal, mas que tem um propósito dentro desse universo, que é a família de Deus. Vamos dar uma olhada sobre o reino das testemunhas, não é de Jeová, porque o título parece o reino das testemunhas, o salão do reino dos testemunhas de Jeová. Não, não é isso, nós vamos falar sobre o reino das testemunhas do Messias. O Messias tem um reino, o Messias fez um reino, e esse reino é um reino de testemunhas. Ou, em outras palavras, nós vamos falar sobre a missão da igreja, ok? Então nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos, sem mais delongas, né? Deixa que depois e nas outras oportunidades a gente fala mais, dá mais testemunho, mas vamos lá, Atos capítulo 1, do verso 1 a 11, que é o momento que Jesus vai ascender aos céus e ele vai nos enviar o Espírito, logo em seguida vai nos enviar o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos pôr-nos de pé para ler? Ah, reverência, né? Muito bem. Atos capítulo 1, verso 1. Eu vou ler aqui, você vai encontrar ali no texto, pode ler na sua Bíblia também. Eu estou lendo na nova versão internacional, tá? NVI. Diz assim, Atos capítulo 1, versículo 1 diz: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, e até o dia que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo.
apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu a visão deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiu diante dos dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Vamos ler? Vamos orar, perdão. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, obrigado pela manhã de hoje. Pedimos a tua graça, a tua bênção, que o teu Espírito Santo esteja aqui falando ao nosso coração, revestindo a nossa vida com o teu poder, como nós vamos falar hoje, mas acima de tudo nós estejamos totalmente abertos, submissos, prontos a aprender do Senhor e com uma sede tremenda para nós sairmos daqui com vontade de se aprofundar na identidade do teu reino. É isso que nós te pedimos. Guarda-nos de toda a cilada do inimigo nesse lugar. Te pedimos, Senhor, que o Senhor coloque os teus anjos ali na porta. Guarde esse ambiente, não deixe o inimigo atrapalhar em momento algum, Senhor, e que a gente possa ter toda a concentração necessária para ter no os nossos ouvidos atentos, nosso coração aberto, nossa mente pronta para perceber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Muito bem. Eu não sei se você já ouviu isso. Talvez você já tenha ouvido, mas de outra maneira. Mas eu vou repetir aqui e explicar, porque talvez você não tenha entendido. Mas nós somos eleitos como povo de Deus. Você já deve ter ouvido isso, mas talvez você tenha entendido errado. Eu vou explicar. Nós somos eleitos, predestinados para sermos o povo de Deus. Aí você está pensando assim: é claro, a Bíblia diz lá em Efésios, diz lá em Romanos, que nós temos, Deus escolheu, Deus elegeu, Deus predestinou a cada um de nós. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus escolheu um povo. A Bíblia diz que Deus escolheu um reino. A Bíblia diz que Deus predestinou, não foram os animais, não foram os anjos, e não foi mais nada da natureza, e nem a humanidade. Porque é hábito as pessoas dizerem assim: nós somos filhos de Deus. Não, nós não. Eles que foram predestinados como povo. Agora eu vou explicar, porque não é uma predestinação individual que a Bíblia está tratando. Ela está falando de uma predestinação de um Israel de Deus. Quem é esse Israel? É o Israel que a gente conhece, descendência de Abraão? Não. Deus não elegeu a descendência de Abraão para ser o povo que vai morar com ele na eternidade. Mas também, entende? Porque desse povo viria o Messias. Então, parte desse povo que está com os olhos fixos nas promessas de Deus pela fé, eles serão salvos. Mas não é o Israel físico. Não é Judá tampouco. O povo de Judá, depois do exílio, depois que eles voltaram para a terra, estava lá, em maioria, o povo de Judá, e nós conhecemos hoje como os judeus. Não só Israel, os israelitas ou israelenses, nem sequer os judeus são o povo eleito, predestinado. Mas também, porque deste povo Deus tomou para si aqueles que creram.
Então não são os gregos, não são os babilônicos, não são os persas, não são os romanos, não é uma identidade de bairro. Deus diz lá no livro de Apocalipse que diante do trono, na eternidade, vai ter gente de todas as línguas, de todos os povos, de todas as raças. Glória a Deus. Que bênção. Então quer dizer que não vai ter nenhuma tribo indígena fora desse grupo? Não, porque o evangelho vai ser pregado em todos os espaços. Em todos os espaços, alguém vai abrir o coração. E aí vai ter gente diante do trono, sendo reconhecido como filho de Deus. Esse é o reino de Deus que Deus diz. Essa é minha determinação. Essa, através da minha soberania, eu determino que seja de todos os povos, línguas e raças. Entende? Agora você entende. Nós não estamos falando aqui que ele rejeitou fulano, ciclano, beltrano, no sentido de não ter dado oportunidades. Todos ouvem o evangelho, todos devem compreender o evangelho e todos têm que decidir ou não pelo evangelho. E nós estamos falando isso por quê? Porque nós temos que ir mais longe, entender que nós não estamos falando para anjo. Aqui tem algum anjo? Não, né? Quer dizer, talvez esteja guardando lugar, mas aqui sentado, eu acho que não. Né? Eles estão ouvindo o evangelho, mas não está sendo dirigido a eles necessariamente. Eles estão só como espectadores, né? Vendo o que Deus está fazendo no nosso meio. Mas nós estamos agora se referindo ao reino, o reino de Deus. O reino de Deus, a gente percebe aqui que ele fala de uma maneira muito mais profunda que nós não demos conta, porque são 4 observações acerca dessa perícope que nós lemos. E eu quero que você entenda que nessas 4 observações nós vamos falar sobre o reino de Deus. Primeira observação, tá ali, você vai me acompanhar, é que Jesus ele passou 40 dias falando sobre o reino de Deus. Você acabou de ler comigo. Foram 40 dias falando acerca do reino de Deus. Ele ressuscitou, encontrou com seus discípulos, sentou com eles 40 dias falando sobre o reino de Deus. Então você percebeu a importância desse tema? Porque depois da ressurreição era o tema falado todo dia, todos os dias, até a ascensão dele. Quer dizer que ele não deu importância maior do que essa. Ele poderia ter falado sobre como é que a gente ia fazer construção de prédios, ou como é que a gente ia mandar os missionários, ou como é que a gente ia trabalhar hierarquicamente, né? Como é que ia ter bispo, ou se ia ser só presbítero, ou se ia ser diácono, ou se ia ser pastor, ou ia ser padre, ia ser A, B, C. Não, ele não falou nada disso. Ele passou 40 dias falando sobre o reino de Deus. Depois nós vemos que os discípulos no versículo 6, eles estavam ansiosos, muito ansiosos, para saber se havia chegado o tempo da restauração do reino de Israel. Nós vamos falar sobre isso também. Isso que a gente vê na passagem. É o tempo da restauração do reino de Israel? Aí você diz que não entendeu nada, né? Vamos lá. Terceiro, nós vemos que Jesus declarou a nossa incompetência para conhecer os tempos estabelecidos pelo Pai, no versículo 7. Há uma incompetência declarada ali. E quarto, nós fomos incumbidos de sermos testemunhas até os confins da terra. Jesus colocou essa ordem sobre nós. Sede minhas testemunhas. Então, o que essa passagem está nos mostrando? Resumidamente, ela está dizendo que apesar dos discípulos passarem 3 anos vivendo e aprendendo com Jesus e mais 40 dias após a sua ressurreição, ouvindo acerca do reino de Deus, eles ainda tinham dificuldade de entender o que é o reino de Deus. Caramba! Não bastava uma faculdade, porque 3 anos com Jesus ali, né? Manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. É uma faculdade, uma baita uma faculdade, mais que medicina, não é? Aí ele ressuscita, depois que ele foi crucificado, ressuscita, mas o que ele foi fazer? Vamos falar do reino de Deus. 40 dias, o tema era só esse.
E ainda assim, eles não entenderam o que era reino de Deus. E você? Você entende o que é o reino de Deus? Se os apóstolos estavam lá, passaram uma faculdade inteira, mais 40 dias, e ainda estavam com dificuldade de entender o que é o reino de Deus, vamos lá, entender que realmente nós precisamos saber sobre o que é o reino de Deus, do qual nós fazemos parte. O que nós precisamos realmente entender sobre o reino de Deus, no qual nós fazemos parte. Primeiro, nós precisamos entender a nossa identidade no reino. Se nós não entendemos a nossa identidade no reino de Deus, nós vamos estar com uma tremenda dificuldade nisso tudo. Porque você não foi chamado para ser um crente lá em casa. Você não foi chamado para ser um crente isolado dos outros crentes. Você não foi chamado a ser crente só e simplesmente para fazer algumas coisas que você gosta e outras que você não gosta. Na verdade, você tem uma identidade como cristão. E você precisa entender profundamente essa identidade. Justamente para se alinhar a esse reino. Você faz parte, você ganhou passaporte, você tem cidadania. Mas todo cidadão tem que ter um comportamento de cidadão. Concorda comigo? Que adianta um estrangeiro chega aqui no nosso país, ser recebido como nacional, recebe toda a documentação, mas se comporta com outras leis, como você diz: "Não, mas lá no meu país não". Seu país não, você não está no seu país, você está aqui no Brasil. "Não, mas o meu jeito, a minha cultura". Não, não é a sua cultura, você agora está na cultura brasileira. "Não, mas eu penso". Não, você não pensa. Você tem que pensar como um brasileiro pensa. Afinal de contas, você tem agora uma nacionalidade não só documentada, você foi aceito. Então a nossa identidade, ela precisa ser entendida. E a primeira coisa que nós temos que parar para pensar é acerca deste reino ser o reino do Messias. Não estamos falando do ex-presidente, tá? Messias não é nome aqui. Messias é um título, né? Hamashia, ou ungido. Então a primeira coisa que a gente sabe é que quem é o Messias? A gente tem que entender a linhagem de Jesus. Mas eu não estou falando o que ele fez aqui, eu estou falando qual é a relação dessa ideia messiânica que os judeus tinham, que estavam aguardando vir. Ou seja, esse papel de Jesus dentro de uma promessa maior de Deus, porque ele vinha cumprir a lei, ele vinha fazer a vontade do Pai, ele vinha salvar aqueles que estavam perdidos e ele veio formar um reino. Olha quanta coisa ele veio fazer. Isso tudo está no papel messiânico. E o Messias a gente sabe. O que é Messias? É o filho do rei Davi. Porque o rei Davi é um homem extraordinário. Mas olha que interessante, porque ele foi ungido por Samuel, mas a mando de Deus. Deus diz: Samuel, vai lá buscar o meu, não o que o povo escolheu, não é o que o povo elegeu, é o que eu escolhi, vai lá e consagra ele. Eu quero que você vá lá ungir esse rapaz, para que ele seja, porque esse é o rei que eu escolhi. Aí vem a pergunta: então quais são as características de Davi pelo qual Deus fez essa escolha? Não foi uma escolha aleatória, não foi uma escolha qualquer. Davi não foi transformado depois que ele foi escolhido para ser rei. Na verdade, ele foi escolhido para ser rei porque ele tinha um coração. Não estou dizendo que Deus elege para isso, mas determinadas funções Deus elege assim. Se Deus te coloca em determinado posto, é porque você tem algumas características que ele quer. Ele quer que seja assim, quer que seja você, a tua personalidade, teu jeito, teu coração. E ele vai te colocar em determinada posição. E assim que Davi, ele foi eleito. Então, veja bem, vamos para o próximo slide, eu quero que você dê uma olhada nessa tabela. Meio complicadinha? Não, fácil de entender. Olha só, vamos comparar Davi com outros reis e você vai entender a função messiânica. Davi, vamos falar dos aspectos aqui
dos reis. A origem dos reis, a legitimação dos reis, o caráter espiritual deles, a atuação militar, a unificação deles, o legado cultural e a promessa divina. Mas vamos por parte. Nós vamos falar primeiro do faraó, depois nós vamos colocar os assírios, babilônios, os reis cananeus, os reis filisteus, e aí a gente faz comparação com Davi, certo? Então vamos lá, primeira coisa, a origem. Quando a gente fala de faraó, a gente fala o povo escolhia faraó, segundo eles acreditavam que era um filho dos deuses. Então eles recebiam lá, através de uma espiritualidade, né? Um contato com os deuses, e aí, opa, tem um cara aqui, esse daqui é o filho dos deuses. Os babilônicos, eles recebiam por hereditariedade, ou seja, passava de pai para filho esse reinado. Os cananeus eram as pessoas nobres locais, os ricos. Os filisteus eram os melhores líderes guerreiros, eles eram os reis. E Davi? Essa é uma boa pergunta. Por que que ele é diferente? Porque a origem de Davi é de um pastor. Uma contradição contra os povos, é contramão. Você diz assim: "Não é possível". O camarada mais simples que havia. Você sabe que Belém, que é a cidade de Davi, né, a terra de Davi, era chamada terra de pastores, e foi a vida inteira, até Jesus nascer era terra de pastores, ainda é hoje. Inclusive porque naquela região, não só tinham pastores, mas na época de Jesus, eram dali que saíam, muito provavelmente saíam a maioria das ovelhas que iam para o sacrifício do templo, que eram muitos animais eram sacrificados, principalmente em período de festas, né. Então, terra de gente pobre, terra de gente humilde, terra de gente marginalizada, esquecida. Davi é um pastor de ovelhas, não tem nada a ver com um guerreiro, não tem nada a ver com um cara rico, não tem nada a ver com um herdeiro, não tem nada a ver com um cara que espiritualmente foi eleito por um xamã, que recebeu um espírito e diz: "É esse cara aqui que é o filho dos deuses". Nada, nada, ele é um pastorzinho. Essa é a humildade do Messias, porque ele nasce na condição mais humilde e ele continua exercendo o ministério de uma forma humilde. Você vai entender quando a gente chegar lá em Filipenses 2. Segundo, nós vamos falar da legitimação. Faraó foi considerado um deus vivo. Os babilônios, assírios, é uma força militar. Os reis cananeus, a autoridade local. Os filisteus, poder militar. Então tudo saía que legitimava eles. Enquanto um era poder militar, o outro era autoridade local, o outro era força militar e o outro era o Deus vivo. Davi foi legitimado com azeite, dizendo: "Esse é o homem segundo o meu coração". Quando a gente fala de caráter espiritual, olha que interessante. Egito cheio de ritos espirituais, né? Os ritos egípcios. Os assírios babilônicos, deuses para justificar o domínio, né? Então eles têm um caráter que é tudo voltado para o que eles fazem, que eles massacram os outros, é por causa da força dos deuses. Os reis cananeus, culto a Baal e a Aserá. Filisteus, culto a Dagon. Enquanto que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Terceiro, quarto, atuação militar. Alguns faraós eram generais, os assírios babilônios eram pessoas brutais, cruéis, os reis cananeus eram pessoas frágeis politicamente e os filisteus eram exímios guerreiros. Todos eles eram reis que tinham, de alguma forma, um poder de mandar um exército à frente e dizer assim: segura a onda para não chegar em mim. Enquanto que Davi era o cara que andava junto com os seus guerreiros. Ele ia para frente da batalha. Ele encarava como ele encarou Golias. Como assim? Esse camarada aqui vai chegar na nossa terra e vai falar do nosso Deus dessa maneira? Não, 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 não. Pelo Deus de Israel, nós vamos derrubar esse gigante. Ele é o cara que andava junto com a turma. Ele caminhava. Ele mesmo, depois de ser rei,
Ele chegava, passava, quando ele ia para a guerra, ele voltava, todo mundo celebrava e dizia assim: "Nossa, esse cara do nosso, é nosso, é gente do povo". Voltava dançando, pulando, cantando, que nem o povo, entendeu? Ele não é o cara que não se mistura, é o cara que se mistura. Esse é o Messias, o filho de Davi. Olha só, a atuação militar, a unificação, perdão. Unificação do faraó é um império centralizado, dos assírios babilônicos um domínio pela força, dos cananeus cidades isoladas, dos filisteus aliança instável. Em compensação, Davi tinha uma característica, porque ele não precisou guerrear com as tribos de Israel. Ele não precisou massacrar ninguém. Ele trouxe unidade e todo mundo amava esse homem. Amava Davi. Davi era um homem que todo mundo se espelhava e dizia assim: eu amo ter um rei como o nosso rei Davi. Como o nosso rei Davi é um homem maravilhoso. As tribos se rendiam a Davi, era tranquilo ser governado por esse rei. Como é difícil ser governado, gente. Eu vou dizer, politicamente a gente está aí nessa batalha como brasileiros há séculos já. A gente nunca está satisfeito. Depois que morre, a gente fala do cara, diz assim: "Nossa, mas foi na época de Getúlio Vargas, foi do, né, e o Tancredo, que nem foi presidente, mas a gente considera de coração", e tudo mais. Mas na verdade não é fácil governar, nada fácil. Por quê? Porque agradar o povo é um grande erro. Você não pode ser um político que agrade, porque você vai desagradar. Se agrada um, desagrada o outro, agrada o outro, desagrada o outro. E assim por diante. Você tem que fazer coisas desagradáveis. Agora, quando você faz coisas que não são tão populares, e ainda assim você tem um povo que diz assim: esse cara é bom, esse cara é muito bom. Então pode ter certeza que Deus está por trás disso. Então Jesus ele saía de vilarejo em vilarejo e todo mundo dizia: quem é esse homem? Que ele fala com uma autoridade. Quem é esse que cura os cegos, os aleijados, que faz as pessoas, né, os mortos ressurgirem? Quem é esse que anda sobre as águas? Quem é esse homem? E todo mundo se admirava, não só do que ele fazia, porque mostrava que ele vinha da parte de Deus, mas a palavra que ele tinha era cativante. Esse é o filho de Davi. Agora, você está prestando atenção no que nós estamos falando aqui? Porque essa é a identidade. Calma, vamos lá, vamos passo a passo, tem mais uma. Nós estamos falando de legado cultural. Os faraós fizeram grandes pirâmides, fizeram grandes monumentos. Os assírios babilônicos fizeram textos de vitória, que foram, né, transcritos anos e séculos. Nós temos os reis cananeus que faziam cultos idólatras. Nós tínhamos os filisteus que faziam avanços no ferro. Eles dominavam a arte do ferro. Mas Davi é um escritor de música. Davi é um artista. Davi é o rapaz que faz poesia para Deus. Davi é o rapaz que canta para Deus com o coração profundo, agradecido e dizendo: ai, Senhor, como é bom estar nos teus átrios. Que gostoso estar na tua casa. E dizia: Senhor, quando ele errava, não retire de mim o teu Espírito Santo. Cara, que homem. Ele não fazia nada para se engrandecer. Não era o dono de grandes feitos. Ele escrevia para Deus. Que coisa boa, gente. Olha que coisa maravilhosa. Ele não era um homem podre de rico. O filho dele ficou podre de rico. Foi o homem mais rico do planeta. Mas Davi não tinha esse coração. Davi diz assim: como é que eu vou morar numa casa toda ajeitadinha, enquanto a casa de Deus está nessa condição? Não, não, está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado. Esse é o, a descendência, a ascendência do Messias,
O Messias tem esse coração. E por último, promessa divina, os faraós não tinham nenhuma. Os assírios babilônicos, os deuses locais faziam alguma promessazinha para eles ali, para ter poder e para segurar a onda. Os cananeus, também a mesma coisa. Os filisteus não tinham promessa nenhuma. Enquanto que Davi, Deus disse: o teu trono, Davi, vai existir para sempre. Você consegue entender a profundidade disso? Tem um episódio engraçado, né? Um episódio, porque o Superman foi inspirado em Jesus, para quem não sabe. O homem do outro planeta, ou de outra esfera, que veio para cá e se tornou entre nós um homem normal. Então, a história é fictícia, lógico que não tem nada a ver com Jesus, mas foi inspirado. Mas tem uma hora que tem um episódio que eu não me lembro qual, que uma pessoa que consegue ler tudo, ler as mentes, ler futuro e entender, toca no Super-Homem. Quando ele toca, ele vê o universo e uma coisa sem fim. E aí ele tira a mão e diz assim: você não vai morrer? É lógico que é inspirado em Cristo. E a gente olha e diz: no trono, e que vai governar toda a paz do universo e a harmonia, e toda a graça, bênção, autoridade vai vir de Jesus para todo o sempre, o filho de Davi. Cara, você entende a profundidade, o que é uma identidade? Você precisa entender essa ideia, você precisa, olha aqui, ó, Davi, rei, pastor, ungido por Deus, guerreiro, poeta e adorador, deixou um legado eterno. O Messias veio por ele. O Messias tem o coração dele. Você tem que estudar, você tem que meditar, você tem que entender o que é o Messias para você, porque você foi escolhido para ser povo de Deus, pelo teu arrependimento, a tua fé, para que você tivesse as mesmas características do Messias. Você tem que estudar mais Davi, você tem que estudar mais Cristo. Você tem que entender. Segundo, para realmente entender o reino de Deus que nós fazemos parte, nós temos que entender quais expectativas erradas ainda nos atrapalham. O versículo 6, nós lemos aqui, que foi feita uma pergunta sem cabimento. Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele não perguntou 40 dias ouvindo o reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, e na cabeça deles ainda é o reino de Israel. É o reino de Israel. É a nação judaica. Não estão entendendo. É nesse tempo, então, o que vai acontecer? São os nossos apegos a equívocos que o inimigo vai usar. Porque é essa mentalidade. A gente lê lá em Marcos, capítulo 8, versículo 31 a 35, que Pedro, ele não percebe que Satanás vai usar exatamente ele através do seu equívoco. Passa o próximo slide, vamos ler esse texto. Olha, eu sou professor, então eu gosto de colocar, tem pastor que diz assim, não, 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 deixa o povo ler a Bíblia. Tá, pode ler na tua Bíblia. Só que eu vou colocar aqui, tá bom? Só para facilitar, Marcos 8, 31, 35. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Ficou alguma dúvida? Ele falou claramente a esse respeito. Jesus explicou exatamente o que tinha que explicar sobre tudo que ele ia passar. Ele ia ser rejeitado, ele ia ser morto e de 3 dias ele ia ressuscitar. Depois que ele falou claramente, então Pedro chama ele à parte e começa a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo:
para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por causa do evangelho, a salvará. Timothy Keller escreveu um livro chamado A Cruz do Rei. E no capítulo 8, se não me engano, ele diz assim que Pedro, quando está nesse episódio, ele está tão equivocado em relação ao papel messiânico de Jesus, porque ele quer o melhor para Jesus, e ele quer participar do reino, e ele aceitou o convite de Jesus, ele creu, e ele tem fé. Mas tem uma coisa que está atrapalhando Pedro, é que na cabeça dele, tudo ia acontecer sem dor. Timothy Keller falou assim: a cabecinha do nosso amigo aqui é tudo sem dor, tudo tranquilo, tudo em paz, tudo certo, tudo fácil. Afinal de contas, nós estamos falando do Rei dos Reis. Nós estamos falando do grande eu sou. Nós estamos falando do Todo-Poderoso. Ele estala os dedos e acontece. Por que ele está com esse papo de que ele tem que sofrer, 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 ser rejeitado pelos líderes, ser morto, para depois ressuscitar? Não! Acho que meu mestre está equivocado. Sabe quando a gente às vezes pensa que Deus se enganou? Por que eu estou passando por isso? E eu não posso ter me enganado. Acho que Deus se enganou. Você tem que entender uma coisa. O teu equívoco, se não for desapegado, ele vai ser usado pelo inimigo. Entenda isso. Por isso a nossa necessidade é continuar conhecendo a Jesus e nós vamos conhecê-lo para toda a eternidade. Mas prosseguir em conhecer essa identidade, a entender que nós ainda temos expectativas equivocadas, eu tenho que me desfazer delas, é você pegar e estudar e entender as características que não são as suas características que Deus precisa. São as características do Messias. Não é da tua inteligência. Pedro está dizendo assim: eu tenho uma ideia melhor. Vamos, vem cá, Jesus, vem cá. Eu tenho uma ideia boa para você. Vamos esquecer isso daqui? Vamos pôr de lado? Vamos seguir em frente? Poxa vida. O senhor já curou, o senhor já fez milagre, o senhor já fez tanta coisa. Para quê? Olha a minha ideia, me acompanha, me segue. Para que passar por isso? Que dificuldade? Para quê? Querido, você tem alguma posição social? Eu não sei. Deus não precisa. Deus não precisa. Você tem alguma característica individual que te destaca? Você tem um vozeirão, ou você tem força, ou você tem, seja lá o que você tem, de repente, que seja beleza. Deus não precisa. Você precisa dele. Mas não esteja equivocado, porque todo equívoco te leva ao erro, te leva ao inimigo te usar. Porque a pergunta que foi feita era: então o Senhor vai agora restaurar o reino de Israel? Não, não, Deus nunca prometeu isso, que ia restaurar o reino de Israel. Ele ia restaurar o Israel dele, o povo dele. Ia ser o Israel segundo a fé de Abraão, e não descendência da carne. Mas a cabeça deles, confusão. Já pensou se eles saíssem dali e não entendesse, o próprio Pedro não entendesse quando Deus desce um lençol com aqueles animais impuros na hora do almoço, e ele está naquele terraço meditando, ele entra em êxtase, aí ele vê aqueles animais que são considerados pela lei judaica como impuros. Se Deus não dissesse: Pedro, mata e come, e Deus fala pessoalmente: Pedro, o que eu considero puro, não desqualifica. É o meu método, não é o seu. Já vi pastores falando bonito.
com aquela impostação de voz assim: meu querido, paz do Senhor. Você diz, cara, que tem? Tem um drive dentro dele, né? Que ele aumenta, diminui, ele faz caixa de eco, tem umas coisas assim que você diz, esse cara comprou lá na loja de instrumento musical, né? Deve ser, porque eu nunca vi um cara com uma voz tão poderosa, ele se apresenta assim, tão suave. Gente, se ele não é radialista, tudo bem, né? Se ele é radialista, a gente dá um desconto, mas ele não é radialista. Mas ali parecia que era a identidade do pastor, ele se apresentava dessa maneira, impostando voz, com aquele porte, com aquele Senhor de Deus, homem de Deus. Os fariseus faziam isso. Onde o fariseu passava, ele não olhava para as pessoas, ele passava reto e as pessoas elas se curvavam. Mestre, doutor, doutor, tudo bem, doutor? O homem santo está passando. O homem santo passando. Não é assim. Deus não precisa de nenhuma característica. Por isso que a gente olha para o Neymar, e sente vergonha. Desculpa estar dando esse testemunho falando dele aqui, né? Está sendo gravado, vai lá para a internet. Mas se um dia ele escutar essa mensagem, né, já sabe. A gente sente vergonha do teu comportamento, Neymar. Porque você coloca uma faixa escrito Jesus na cabeça e usa o poder da mídia para falar de Jesus, mas o comportamento não fala. É só a faixa que está na testa. E aí você diz assim, acho que Neymar está com uma expectativa equivocada que ele vai ser um grande evangelista porque ele é um jogador de futebol. E aí foi dado para ele uma incumbência de ele falar de Jesus. Não, ele precisa ser uma testemunha. Antes de ser realmente alguém que só fala da boca para fora. Terceiro, a gente tem que entender as nossas competências a partir da nossa incompetência. Versículo 7, Jesus chamou a atenção dizendo assim: vocês não têm que saber quando é. É o Pai que determinou. Em outras palavras, nós somos incompetentes nesse assunto por decreto divino. É duro ouvir isso, né? Deus te decretou incompetente. Você pode pegar todos os livros de teologia. Você pode se internar numa faculdade teológica, num seminário teológico, num retiro teológico, seja lá o que for. Você vai estudar como um louco e não vai saber quando vai ser a finalização da volta de Jesus e que ele estabelece a força e o poder do seu reino. Não é para saber. Deus, por decreto soberano, ele te colocou como uma pessoa incompetente, eu também. A pergunta que eu faço é a seguinte: isso te incomoda ou te agrada? Isso te incomoda ou te agrada? Sabe por quê? Porque se te incomoda, é porque você quer o controle. É você que quer as coisas, quer controlar as coisas. E quer saber mais que os outros. E quer determinar o que é o certo e o que é o errado. Agora, se isso te agrada, você ser um incompetente de saber quando Jesus vai voltar e estabelecer definitivamente o reino milenar e a eternidade, então, se isso te agrada é porque você está rendido a Ele. E você está satisfeito que você não sabe tudo. E você está feliz porque você tem que confiar nele. E você diz: que bom que eu não sei, porque eu não tenho que cuidar disso. Mas eu confio que Ele está cuidando disso para mim. Eu não sei se Jesus vai voltar daqui a pouco. Porque do jeito que a coisa está, a gente olha e diz assim: acho que é agora. Acho que é daqui a pouco. Acho que ainda é esse ano. Meu irmão, a gente pode ficar observando a figueira, a gente pode entender que os tempos estão sendo abreviados, mas o dia e a hora é em incompetência, porque ele disse: você não vai saber. Agora, quando eu descanso nisso, é a mesma coisa quando eu estou com dificuldade que está para além do meu alcance. E que eu digo: Senhor, eu não posso lidar com isso porque eu não tenho poder para resolver essa questão. Senhor, eu não sei como é que eu vou tirar meu filho das drogas. Porque ele escolhe isso. Eu estou fazendo de tudo. Parei de dar dinheiro, parei de
não deixo ele mais se encontrar com fulano, com beltrano, troquei ele de escola, mas ele ainda continua procurando isso. Eu já conversei com ele, já fiz tudo. Gente, eu fui líder de grupo de amor exigente. O que é o amor exigente? É um grupo de auto e mútua ajuda de familiares dependentes químicos. 8 anos eu fui coordenador. 8 anos. Uma das coisas que a gente falava no grupo era o seguinte: entenda que da tua pele para fora você não tem controle. Da tua pele para dentro você controla, da pele para fora você não controla. Agora aprende a ser feliz. Porque se você não é feliz nessa condição, não vai haver condição que você vai ser feliz. Quando a gente entende que Jesus está no controle e que quando ele determina a gente avança e quando ele diz não, pare, a gente para, nós estamos numa dependência muito saudável para a nossa vida. Se nós vivemos ansiosos, nós estamos como Marta. Não é verdade? Você sabe dessa história. Então entenda que nós somos considerados incompetentes e, por último, nós precisamos entender a profundidade da nossa vocação e trabalhar nesse assunto. E aqui é que eu vou me deter um pouquinho mais, eu sei que já não sei quanto tempo eu estou pregando, uns 40 minutos. Já deu 40? Não? 45? É, a esposa que controla isso. E aí eu tô feliz, porque aí eu não tenho que cuidar, entendeu? Tá lá, 45 minutos. Então vamos lá, essa última e quarto ponto que a gente lê nesse texto. Entender a profundidade da nossa vocação e trabalhar nisso, porque no versículo 8 a gente leu assim: "Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra". Gente, primeira coisa que nós temos que entender é o preço que Jesus pagou para essa missão, tá? Essa vocação dele teve um preço. E nós precisamos entender qual foi o preço que ele pagou e qual é o preço que nós vamos pagar. Entendeu? Porque se alguém vai para a guerra tem que fazer cálculo. Senão se estrepa no meio da guerra. Se alguém vai levantar uma torre, uma obra, uma construção, tem que fazer cálculo. Senão vai passar vergonha. É isso que Jesus nos ensinou. Você tem que calcular. Que cálculo é esse? É saber que o que for o preço tem que pagar. Ah, mas eu não queria isso. Não, tem que pagar. Porque ele pagou e você tem que pagar também. Então existe aqui uma expressão chamada testemunha, que no grego é mártires. Volta daquele slide para mim. Mártires, que é uma palavra que a gente, pelo som, a gente acha que sabe o que quer dizer, né? Mártires é mártir, não é? Testemunha quer dizer que tem que ser mártir. Mas calma, vamos entender então mártir. Vamos lá. Mártir. Mártires, ou mártir, né? Ele tem, ele tem um pouquinho aqui que eu me perdi na minha. Ah, tá aqui. Ele tem 3 sentidos. Primeiro, mártires tem sentido jurídico. Segundo, tem sentido missionário. Terceiro, tem sentido de entrega. Vamos lá, um por um. Qual é o sentido jurídico? Testemunha ocular. Alguém que vai dar depoimento no tribunal. Então Jesus diz: vocês vão ser as minhas testemunhas, os meus mártires. Quer dizer que vocês vão ser testemunhas ocular, alguém que vai dar depoimento como se fosse num tribunal. Aonde é esse tribunal? É na comarca, lá no, é na 23ª, não, é nesse mundo. Esse mundo vai julgar. As pessoas vão ouvir. E esse mundo está cativo por um príncipe do mal.
que é Satanás. Ele rouba, ele mata. E ele tem as pessoas na mão dele, que são pessoas enganadas. Mas nós estamos trazendo uma mensagem diferente. A nossa mensagem é: Jesus nos libertou. Você não precisa mais servir ao rei desse mundo, ao príncipe desse mundo. Não precisa mais. O grande rei veio e conquistou as coisas para ele. E agora ele tem o domínio de todas as coisas, ele te fez livre. Você pode escolher agora quem você serve. Ele te fez livre. Isso quer dizer que as pessoas vão ter facilidade de entender a testemunha? Olha só, nós estamos falando de discípulos que passaram 3 anos e meio e mais 40 dias ouvindo de Jesus acerca do reino de Deus, e ainda estavam equivocados. Você está esperando que o teu testemunho lá fora seja compreendido plenamente? Não vai, não vai. As pessoas vão entender atravessado. Elas vão estar cheias de equívocos. E sabe de uma coisa? Você tem que entender que essa testemunha jurídica também é uma testemunha missionária, que é uma missão. Porque se fosse só jurídico, você entregava o negócio e ia correndo. Mas não, você tem um trabalho de anunciar. É o testemunho vivido proclamado. Você não só vai falar, mas você vai viver. A missão é viver como testemunha do Jesus que nasceu, morreu e ressuscitou. E terceiro, você vai ter que fazer uma entrega como testemunha. Que entrega é essa? Mártir. Alguém que vai dar testemunho de Cristo até, se necessário, a morte. E aqui que vem a parte mais complicada que a gente não entende da nossa identidade como reino. Quais são os riscos de nós sermos testemunhas em tribunais? E qual era o risco que se tinha quando Jesus falou de ser testemunha em tribunal antigo? Você sabe? Vamos dar uma olhada. Risco principal: uma pena severa, considerando se você estivesse trazendo um falso testemunho ou um depoimento que contrariasse o poder político religioso. Deixa eu te dizer, nós somos chamados para sermos mal entendidos. Nós vamos ser vistos como falsos testemunhos. E fomos chamados para falar e vai contrariar muitos pontos, os poderes políticos e os poderes religiosos. Agora observe o que acontecia no Código de Hammurabi. No Código de Hammurabi acontecia assim: uma testemunha falsa ela podia receber a mesma pena que o acusado, inclusive pena de morte. Era o código que funcionava. Era a lei da época. No Antigo Egito, as testemunhas podiam ser punidas severamente se contradissessem o tribunal ou o faraó. Próximo. Israel. Lei de Moisés. Deuteronômio 19, 16 a 21. A testemunha falsa sofre a mesma condenação que ela pretendia para a pessoa que está contra a pessoa que ele está testemunhando. Então, se é considerada testemunha falsa, se ela quis o mal, ela vai sofrer. Em Roma, testemunha pode ser torturada para confirmar. Primeiro vamos dar uma confirmada aí. Aperta, cara, aperta, mais um pouquinho. Então ele firmou? Não, ele se contradisse. Opa, então é falso. Se é falso, vai para o exílio, vai para a morte. Se é testemunho verdadeiro, a gente aperta, 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 e depois solta. Tá bom, obrigado, viu? Tá escrito teu depoimento aqui, vai ficar guardado nos autos. Depois o cara ter apanhado um monte. Então entenda uma coisa. Ainda assim, tem um detalhe importante a ser discutido e ser discernido nesse texto aqui no versículo, que é justamente o dunamis e o mártires. Porque a gente entende então que mártir é isso, testemunho é isso. É um testemunho jurídico, é um testemunho missionário, é um testemunho de vida. Mas quando a gente soma a palavra dunamis, a gente vai mais longe e entende mais o que quer dizer isso. Mas vamos separar essas palavras e entendê-las separadas. Dunamis, palavra poder.
Tem gente que prega aí, eu já ouvi muito pregador dizendo assim: "E recebereis poder". Queridos, poder aqui vem da palavra dunamis, do grego, que quer dizer dinamite. Não, não, não. Isso, a dinamite foi inventada séculos e séculos e séculos depois. E foi usada essa expressão dunamis. Não quer dizer que dunamis significa dinamite. Não quer dizer. Porque muita gente quando escuta dizendo assim: "Ó, vocês vão receber poder como uma dinamite", a pessoa pensa que o poder é tão sobrenatural que vai forçar o cara a entender o que eu estou falando. Então, ó, vou dar o testemunho de Jesus aqui com tanto poder, tanta unção, que na hora o cara vai cair de joelho. Poder de Deus. Não, 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 você não está entendendo o poder. O poder aqui é no sentido de autoridade. É de realmente um poder de transformação do indivíduo de uma rendição completa. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela penetra e vai até a alma, discernindo tudo, e a pessoa entende o evangelho e é transformada completamente pelo evangelho. Isso é o que a gente carrega como poder. Não é um poder de força, de explosivo. Da mesma maneira que mártir, o mártires, não pode ser visto aqui como algo que é buscado, para você morrer como um nobre. Lá no passado, quando os homens de Deus, o primeiro século, estavam sendo perseguidos, alguns, já tem relatos disso, temos relatos disso, que alguns já diziam assim: "É assim que eu quero morrer". E aí eles provocavam as autoridades, eles provocavam o problema. E o que aconteciam? Na hora do martírio, que a pessoa ia ser executada, ela gritava desesperada: "Não, pelo amor de Deus, não me mate". Vergonha, né? Uma vergonha. Compensação, quando o regime islâmico radical, se não me engano foi o ISIS, que pegaram os coptas, não sei se foi o ISIS, acho que foi o ISIS, né? Que pegaram aqueles trabalhadores cristãos, coptas, e que sequestraram eles e exigiram libertação de guerrilheiros, de terroristas, e não foi feita a libertação, eles levaram aquela turma para a praia e degolaram um por um, eles filmaram essas pessoas morrendo. E muitos morriam dizendo: "Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de ser a tua testemunha". Porque muitos homens ali, que estavam degolando aqueles rapazes, eles não estavam entendendo o porquê daquela reação. Não tinha pânico, não havia medo. Porque dunamis e mártires junto quer dizer que você recebe do Espírito de Deus poder para testemunhar em qualquer situação. Vai capacitar você, primeiro, para você acompanhar aonde o Espírito quer te levar como testemunha. Isso é poder. Como Paulo, quando teve aquela visão do homem da Macedônia. Isso é poder. Vai, Paulo. Paulo chega do outro lado na Macedônia, ele encontra os bereanos, a gente quase não escuta falar deles na Bíblia, mas aí ele chega, ele expõe e fala do testemunho de Jesus. Aqueles irmãos, eles dizem assim: nossa, temos que dar uma analisada nisso. Esse cara trouxe uma confusão, agora eu preciso entender. Foram analisar os textos e diziam: ele tem razão. No dia seguinte, Paulo ia falar para os bereanos, ele trazia mais uma palavra sobre Jesus que estava profetizado nas Escrituras. Ele saía de lá e os bereanos assim: temos que ver isso também. Ele tem razão. E no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, isso, você está ali exatamente aonde Deus te colocou. Isso é poder. Não é pela tua capacidade. Paulo não sabia que ele tinha, porque Paulo ia para o Oriente, ele não ia para Macedônia. E de repente encontra uma sinagoga que todo mundo ali diz assim: Paulo, esse Cristo é o cumprimento das profecias. Deus seja louvado.
Quando Jesus diz que vai dar poder para sermos mártires, é que nós vamos falar de coisas para aqueles que estão ouvindo e assistindo a nossa vida, e que vai entrar e discernir até a alma, e aquela pessoa vai dizer: o Jesus que você segue, eu também quero. Quando você tiver dunamis e se tornar um mártir, você vai suportar qualquer coisa, em toda e qualquer circunstância, sendo na riqueza ou na pobreza. Por isso Paulo diz assim, quando ele declara: posso tudo naquele que me fortalece. Ele não falou isso daí separado do texto. Ele disse, quando ele falou assim: já fui espancado, já fui perseguido, já passei fome, já passei necessidade, já tive todas as situações difíceis por ser missionário, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cara, você tem uma identidade. Agora presta atenção, quando Jesus disse: vocês são minhas testemunhas, ele queria que os discípulos atestassem com verdade e convicção do que eles viram, atestando com a própria vida. Ele queria que anunciasse ao mundo publicamente o evangelho. Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Ele queria que a gente tivesse disposto a ser fiel até as últimas consequências, se for necessário, mesmo sob perseguição. É isso que Jesus faz o reino dele. É isso. E por ser, e por ser testemunho da verdade, o que é necessário? Filipenses 2:5. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo, que apesar de ser Deus, não considerou a sua igualdade com Deus e era algo que deveria ser usado como vantagem. A gente acabou de falar disso, não falou? Abre mão. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, sendo encontrado como figura humana, humilhou-se, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo o joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Pode passar o último. Jesus está dizendo aqui no versículo 5 a 7. Pense como, Paulo está dizendo, pense como Jesus e se esvazie das suas vantagens pessoais para depender somente dele. Segundo, ele está dizendo no versículo 8, seja obediente até o limite que foi exigido por Deus. E terceiro, tudo que você fizer, considere que você está fazendo para a glória de Deus. E isso é reino. Entendeu o que é ser reino, irmão? Quando você estiver nessa pegada, você volta para Davi e encerramos aqui. Quando nós nos tornamos imitadores do Messias. Somos o Cristo, que é a mesma palavra. Cristo, Messias é a mesma palavra. Ungido. Por isso nós somos cristãos. Nós temos a imagem e semelhança de Deus restaurada por Cristo Jesus, o novo homem, o novo Adão. Nós seguimos a Ele. Para quê? Para sermos feitos para a sua honra e a sua glória. Aí você olha de volta para Davi e entende que Jesus, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E a gente é imitador desses reis. Rei Davi, Rei Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por você. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Eu não estou aqui falando sobre livre-arbítrio ou predestinação. Eu estou falando que você, pela escolha que você fez, pela fé, você se tornou reino. E você é reino. Se você sair do barco, você não é mais reino. Mas se você está no barco, se livre de tudo que te atrapalha
como disse Paulo, se livra de tudo que te atrapalha, corre essa carreira, segue firme, porque Jesus vai te conduzir como testemunha, porque é isso que ele te pediu. E hoje de manhã ele está dizendo e confirmando para você: eu quero você como minha testemunha. Eu quero você, eu te escolhi para ser a minha testemunha. Você faz parte do grupo de testemunhas. Você vai passar aperto, você vai passar luta, você vai ser difamado. Mas, como disse o Timothy Keller, a fraqueza de Deus ela só começa assim, pelo amor. Mas o poder dele se revela justamente por esse mesmo amor. No começo é fraqueza, depois é vitória. No começo é fraqueza, depois é conquista. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela manhã. Obrigado por essa palavra tão rica que a gente está aqui meditando nela, sobre o teu reino, como a gente precisa muito entender cada vez mais. Se os seus discípulos tiveram tanta dificuldade, porque a tua palavra diz que o teu espírito ainda ensinava essas coisas para eles, mas eles ainda tinham dificuldades, é porque nós, como natureza humana, ainda não vamos ter dificuldade de a gente entender a profundidade do teu reino e a nossa missão. Nós queremos mergulhar nessa identidade, queremos entender o teu propósito, queremos que o Senhor seja glorificado acima nos céus e aqui na terra, da mesma forma que é nos céus. Por isso que nós oramos, Pai, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor está nos céus, seja glorificado aqui na terra o teu nome, como é glorificado nos céus. E seja através das testemunhas vivas, testemunhas que estão aqui, falando para outras pessoas que o Rei Conquistador chegou e veio trazer libertação para a alma delas. Senhor, dá-nos esse espírito de testemunhas com o poder do Espírito Santo, para nós vivermos integralmente e cada vez mais entendemos esse propósito. Pedimos isso no nome do Senhor. Amém. Ô Jesus, obrigado, Pai, este tempo maravilhoso. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que possamos, ó Deus, cumprir a tua ordenança, Senhor, de sermos testemunhas, Pai, por toda a terra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender sobre o reino, a levá-lo a outros, Senhor. Que teu amor chegue, Pai, sobre todos aqueles que ainda não conhecem. Nos usa para isso, Jesus. Essa é a nossa missão. Eis-nos aqui, Pai. Te pedimos, Senhor, capacita-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Fábio, pastora Deise, muito obrigado. Deus continue usando e abençoando vocês. São sempre bem-vindos aqui. Amém. Deus abençoe, amados. Um grande domingo. Vá em paz. Em nome de Jesus. Vem mais uma